Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E eu vou continuar apresentando os novos recursos do C# 13. E nesta semana eu vou apresentar as propriedades parciais. Uma propriedade parcial é uma propriedade cuja implementação pode ser declarada em múltiplos locais dentro de uma classe parcial. Cada declaração parcial vai contribuir para a definição completa da propriedade. Dessa forma, assim como os métodos parciais, as propriedades parciais são usadas para permitir que a parte da lógica seja declarada em um local e a outra parte seja complementada em um local diferente. Para que uma propriedade seja considerada parcial, ela precisa estar dentro de uma classe que também seja declarada como parcial. Ao final, o compilador ele combina todas as declarações parciais de uma propriedade em uma única propriedade completa. E a ordem das declarações parciais não importa, pois o compilador vai combiná-las de forma inteligente. Então eu vou mostrar um exemplo de código usando as propriedades parciais para tornar essas definições mais claras. Então, eu tenho aqui a definição de uma classe produto num arquivo produto.cs. Então, essa seria a parte 1 das minhas declarações. Observe que eu tenho aqui a definição de uma classe usando o modificador partial. Então, eu tenho uma classe produto que é parcial. Tenho aqui a definição de 3 propriedades normais, né? E eu tenho aqui a definição de uma propriedade parcial, valor com imposto, que vai ser usada para calcular o imposto. Então observe que essa propriedade ela também possui o modificador partial. Então, se eu definir um arquivo com esse nome e declarar nesse arquivo essa classe com essas propriedades, eu vou ter um alerta do compilador indicando que essa propriedade parcial ela precisa ser complementada. Então, geralmente nós fazemos isso num outro arquivo. E para isso, eu estou mostrando aqui a definição de uma classe parcial que é a mesma classe produto, olha, só que ela está sendo criada num arquivo com um nome diferente, produto.imposto.cs. Essa seria a parte 2. Então aqui estou definindo um campo privado, underline taxa imposto, com o valor do imposto que vai ser aplicado, que seria aqui 18%. E aqui eu tenho, olha, a complementação da minha propriedade parcial, aonde agora eu estou definindo no get o cálculo do preço. Então observe que eu estou usando o preço aqui que foi definida na primeira parte. Então aqui eu tenho um exemplo claro da sintaxe que é usada nas propriedades parcial. Elas têm que existir dentro de uma classe usando o modificador partial e elas devem também usar o modificador partial. Então, dessa forma, o arquivo produto.cs contém as propriedades principais e o arquivo produto.imposto.cs contém a lógica relacionada a impostos definida na propriedade parcial. Então, a utilização de nomes distintos de arquivo ajuda a definir o propósito de cada parte e também ajuda na manutenção. Então, observe que aqui, esse nome ele está indicando que é aqui que eu vou tratar o cálculo de imposto do produto, usando aqui a implementação do get na propriedade parcial. Isso encapsula a implementação do cálculo de imposto e evita que ela seja modificada acidentalmente fora da classe. Olha, a definição aqui de underline taxa imposto tem um modificador private, ele só vai poder ser acessível dentro da classe produto. Então aqui, as características aqui das propriedades parciais são: a palavra-chave partial é usada para marcar a classe e a propriedade como parciais. E cada declaração ela deve ter o mesmo tipo de acesso. Eu defini public partial decimal aqui, eu tenho que repetir aqui public partial decimal. E o corpo da propriedade get e set ele pode ser definido em qualquer uma das declarações parciais. Porque no final o compilador ele vai combinar todas as declarações parciais numa única propriedade. Então aqui o compilador enxerga isso como uma única propriedade. E a ordem que eu defini aqui as propriedades parciais também não vai importar,
porque ele vai fazer essa combinação de forma inteligente. Aqui cabe destacar que eu tenho a seguinte restrição com relação às propriedades parciais. Elas não podem ser abstratas nem estáticas. Elas não podem ser abstratas porque uma propriedade abstrata não possui uma implementação concreta na classe base e tem que ser implementada nas suas classes derivadas. E as propriedades parciais, elas exigem uma implementação concreta. E com relação a ser estática, uma propriedade estática pertence à classe e não ao objeto específico. E as propriedades parciais, por outro lado, elas estão associadas à instância de objetos. Então, é por isso que eu não posso ter propriedades parciais estáticas. Agora, eu posso ter uma propriedade parcial virtual desde que a classe onde ela está definida também permita membros virtuais. Ou seja, a classe não pode ser selada. E com isso, eu vou possibilitar que a propriedade seja estendida ou sobrescritas em classes derivadas. Então, qual é a motivação da implementação das propriedades parciais? Então, a introdução das propriedades parciais agora no NET 9, ela veio para atender uma demanda crescente por maior flexibilidade e modularidade na criação das classes. Então essa funcionalidade ela vai permitir que a definição de uma propriedade seja dividida em múltiplos arquivos, o que pode ser útil em cenários como, por exemplo, a geração de código. Tenho ferramentas que geram código e pode definir partes de uma classe, enquanto o desenvolvedor implementa outras partes manualmente. A utilização na customização de APIs, ou seja, em bibliotecas ou frameworks, nós podemos fornecer implementações padrão para propriedades, permitindo que os consumidores modifiquem apenas o necessário. E em testes unitários, é possível criar testes unitários mais isolados usando esse recurso, simulando diferentes comportamentos para a mesma propriedade em diferentes cenários. E com isso eu vou ter os seguintes benefícios: modularidade, porque eu vou poder dividir a complexidade de uma classe em partes menores, usando as propriedades parciais, flexibilidade, facilitando a personalização e a extensão das classes, e a manutenibilidade, tornando o código mais fácil de entender e manter. Então agora eu vou mostrar isso na prática, Vamos ver isso funcionando. Eu vou abrir aqui, um projeto que eu criei no Visual Studio 2022, é um projeto console, usando o NET 9. Eu estou usando o NET 9 aqui, e ele é um projeto console. Ele foi criado usando esse template aqui, Vou abrir a Start Window, vim aqui em Create New Project, ele vai me abrir os templates, eu selecionei console app, cliquei em next e criei o projeto, tá? Note que ele não tem nenhum código, não tem nada, apenas criei o projeto que vou utilizá-lo. Então, vamos mostrar como criar propriedades parciais. Para isso, eu tenho que primeiro definir uma classe. Uma propriedade não existe isoladamente, Então, vamos criar aqui, no projeto, uma classe. Vou selecionar aqui Project Add Class e vou chamar essa classe de produto e vou definir essa classe num arquivo com o nome produto.cs. Vou clicar aqui em Add, Observe que ele já por padrão define o nome da classe aqui com o nome do arquivo. Vou definir aqui como public, ela tem que ser partial, essa classe tem que ser parcial. Então eu estou usando o modificador part. Então aqui eu vou definir três propriedades normais. Para isso, eu vou dar um prop, tab, id, prop, vou dar um tab, vou dar string, dar um tab, nome, e vou definir mais uma propriedade aqui, olha. Prop, tab, vou definir um tipo decimal, preço. Então aqui, estou definindo propriedades normais usando a sintaxe das propriedades automáticas, get e o set. E agora eu vou definir uma propriedade parcial. Para isso, olha, eu vou definir ela como public, partial, decimal, valor com imposto. E aqui, como ela vai ser uma propriedade calculada, eu só vou definir o get. Então aqui eu tenho uma classe parcial definida no arquivo produto.cs com três propriedades normais usando a sintaxe das propriedades automáticas e uma propriedade parcial. Então observe, a classe tem que ser parcial usando o modificador partial e a propriedade tem que ser partial usando o modificador part. Agora observe que eu tenho aqui um alerta do compilador que está me informando que a propriedade partial produto valor com imposto precisa ter a parte da implementação. Então eu vou fazer isso agora. Então agora eu vou criar um outro arquivo, seleciono Add Class, vou definir aqui o nome produto imposto.cs. Então esse é o nome do arquivo. O nome da classe continua o mesmo. É a minha classe produto, que é uma classe parcial. Aqui eu vou definir a lógica para calcular o imposto. Então eu vou definir aqui uma variável
privada do tipo decimal, que eu vou chamar underline taxa e imposto, e aqui para simplificar eu vou atribuir aqui um valor fixo de 18%, 0,18. M aqui é o literal para decimal. E a seguir, olha, eu vou definir a lógica da propriedade parcial. Então ela tem que ser pública, tem que usar o mesmo modificador, partial, decimal, valor com imposto. E aqui eu vou definir o get e aqui eu vou definir a lógica. Ele vai retornar, né, o cálculo, aonde eu vou acessar a propriedade preço, que foi definida na primeira parte, na classe produto, dentro do arquivo produto, e ele vai multiplicar por 1 mais a minha taxa de imposto. Então, com isso, olha, eu tenho a classe produto definida como uma classe parcial, onde eu tenho a propriedade valor com imposto parcial, usando o modificador partial, e dentro do arquivo produto imposto.cs, eu tenho a definição da lógica que calcula o valor com imposto, ficando aqui um percentual de 18%. Esse get aqui é um get calculado, eu não tenho set, né? É uma propriedade calculada, ele vai calcular e retornar. Então, reiterando aqui, a propriedade partial, elas têm que estar no mesmo namespace, tem que usar o mesmo modificador, namespace da classe produto no arquivo produto, é partial underline property. Namespace da propriedade valor com imposto, olha, no arquivo produto.imposto.cs tem que ser o mesmo, né? O mesmo namespace e, definida como public. Olha aqui, public partial decimal valor com imposto. Público partial décimo valor com imposto. Agora, para mim usar isso, eu vou vir aqui na classe program, eu vou criar aqui, né, uma instância da minha classe produto, vou definir aqui, produto igual a new, usando a nova sintaxe. E agora, eu vou acessar as propriedades. ID, vou atribuir um valor ao ID, vou atribuir um valor ao nome, por exemplo, aqui, vou colocar aqui, caderno, e vou atribuir um valor para o preço. Vou colocar aqui R$10. Agora eu vou dar um console writeLine. Vou usar aqui a interpolação de string e vou definir uma mensagem. O valor do produto com imposto é, vou colocar aqui, from, abrir e fechar chaves, aqui definir o meu objeto produto e vou colocar aqui, valor com imposto. Estou acessando a propriedade parcial, tá vendo? Aqui para ficar mais visível, eu vou fazer assim. E aqui eu vou dar um console readline. Então, com isso, eu estou mostrando, né, como eu crio uma instância da minha classe produto, que é uma classe parcial, atribuo valores às propriedades, usando aqui o ponto acessando as propriedades, atribuindo valores, e aqui, usando a propriedade valor com imposto, que foi definida aqui como uma propriedade parcial. Então, executando, eu vou ter o seguinte resultado. Ele vai executar, o valor do produto com imposto é 11,80. Eu não formatei aqui a saída, né? Mas ele partiu do preço, mais 18% calculou o valor do produto com imposto. Então, em resumo, essas propriedades parciais, elas são uma ferramenta que vão permitir que você adicione mais habilidade e mais modularidade aos seus projetos criados na plataforma .NET. Então, ao permitir que a definição de uma propriedade seja dividida em múltiplos arquivos, elas vão facilitar a colaboração, a geração de código e a criação de testes unitários mais eficazes. E era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.